A região do Pacífico está se transformando em um verdadeiro campo de batalha, à medida que as ações da China se intensificam. A tentativa de invasão de Taiwan, os ataques a navios de abastecimento nas Filipinas e a constante provocação à Marinha dos Estados Unidos são apenas alguns dos movimentos estratégicos de um país que, nas últimas 2 décadas, passou de uma força naval costal para uma das mais poderosas da Ásia. Sob a liderança de Xi Jinping, o governo chinês foca na construção de uma marinha que funcione como um poder dissuasor. Aumentando seus gastos militares a níveis recordes, a China não está sozinha nesse cenário. A Marinha dos Estados Unidos continua sendo a mais poderosa do mundo, com aliados fortes, especialmente o Japão. No entanto, o regime de Pequim consegue desafiar os Estados Unidos, levantando questões sérias sobre a segurança no Pacífico. A rivalidade naval entre essas nações é feroz e o risco de conflito é palpável. Mas o que acontece se estivermos à beira de uma guerra? Como se mede o poderio naval? Tradicionalmente, conta-se o número de navios de guerra. Por essa métrica, os Estados Unidos mantêm um equilíbrio significativo, mas a China possui uma marinha numérica superior em termos de embarcações menores e menos armadas. Esses barcos poderiam ser decisivos em um potencial confronto nas águas ao redor de Taiwan. Acima de tudo, os mísseis se tornaram a alma da guerra moderna. Os Estados Unidos, com suas capacidades de lançamento de mísseis de longo alcance, podem neutralizar a vantagem numérica da China. Estima-se que, em caso de hostilidades, os Estados Unidos poderiam disparar mais de 5.000 mísseis antinavio em apenas algumas semanas. Seria isso suficiente para impedir um ataque chinês? A simulação sugere que mesmo que os Estados Unidos consigam grandes perdas para a China, isso não garante a vitória. Explorando a possibilidade de um ataque à base naval da China, os Estados Unidos se preparariam para lançar ataques devastadores em resposta a movimentos hostis. Isso coloca um novo elemento na equação. Se uma guerra se desenrolar na balança do poder, quem sairia vitorioso neste embate titânico? A Marinha dos Estados Unidos está equipada com porta-aviões nucleares que superam qualquer embarcação da China. Essas gigantes do mar, como o USS Gerald Ford, carregam dezenas de caças e são capazes de operar por longos períodos sem reabastecimento. Em contrapartida, a China não pode subestimar suas forças, que estão em constante evolução, buscando atualizar suas capacidades com novos cruzadores e porta-aviões. À medida que a tensão aumenta no Mar do Sul da China e em torno de Taiwan, observadores globais se perguntam: será que conseguiremos evitar um conflito? Ou estamos a caminho de uma guerra mundial? As consequências seriam inimagináveis, não apenas para os países envolvidos, mas para todo o mundo. A situação no Pacífico se transforma em um verdadeiro campo de batalha. A tensão aumenta enquanto a China tenta invadir Taiwan. Nesse contexto, a Marinha Chinesa busca atacar embarcações de suprimentos nas Filipinas e desafiar a frota da Marinha dos Estados Unidos. Essas movimentações não passam despercebidas e levam tanto os Estados Unidos quanto outros países do Pacífico a intensificarem suas medidas de segurança e a realizarem exercícios militares conjuntos. Mas qual o verdadeiro motivo por trás dessa ousadia? Nos últimos 25 anos, o Exército de Libertação Popular da China passou de uma força militar centrada em terra e mal equipada a uma das mais poderosas marinhas da Ásia. Enquanto isso, mesmo com o crescimento da marinha chinesa, os Estados Unidos continuam a ser a força naval mais significativa do mundo. A rivalidade entre estas potências se torna cada vez mais acirrada. E se a guerra se tornar inevitável? Para avaliar o equilíbrio de poder naval, normalmente se compara a quantidade de navios de guerra de cada país. Dados recentes indicam que os Estados Unidos possuem ativos navais tão significativos quanto os da China. Embora frequentemente se descreva a marinha chinesa como a maior do mundo, os Estados Unidos detêm uma quantidade maior dos navios de guerra mais importantes, padrão para operações navais. Porém, a contagem pode favorecer a China no que diz respeito a embarcações de classe leve, como fragatas e barcos de patrulha costeira. Essas embarcações leves tornam-se cruciais em um conflito predominantemente na região do Estreito de Taiwan, onde podem bombardear ou realizar operações anfíbias perto da costa da ilha. Entretanto, mesmo que os Estados Unidos não disponibilizem todas as suas forças navais no Pacífico Ocidental, eles têm a capacidade de fornecer uma potência naval avassaladora quando necessário. As capacidades de mísseis são vitais em um possível conflito entre as duas potências. Na realidade atual, a habilidade de lançar ataques com mísseis supera, em importância, a quantidade de navios disponíveis. Os Estados Unidos podem facilmente compensar a superioridade numérica da China em embarcações leves com mísseis de longo alcance, capazes de serem lançados a mais de 1,6 km de distância.
Um think tank americano estima que se a China entrar em guerra com Taiwan, os Estados Unidos poderiam disparar mais de 5.000 mísseis antinavio nos primeiros dias do conflito. Porém, simulações mostraram um cenário pessimista sobre a eficácia desse número em conter a China ou derrotá-la. Diante dessa situação, o que acontecerá se os Estados Unidos decidirem atacar as bases navais da China? As perdas para a marinha chinesa seriam significativas, e o cenário global se tornaria ainda mais complexo. O que está em jogo e quais são as implicações de uma possível guerra no Pacífico? Neste contexto, é essencial observar como os Estados Unidos se preparariam para lançar ataques fatais, atingindo bases navais e outros alvos na China rapidamente. Durante um conflito inicial, estima-se que os Estados Unidos possam disparar mais de 1.000 mísseis de cruzeiro em direção ao território chinês em poucos dias. Como isso afetará a dinâmica de poder no Pacífico? Continue acompanhando, pois a próxima parte trará uma profundidade ainda maior sobre a capacidade tecnológica e as manobras dos dois lados, revelando quem realmente está preparado para a guerra. O contexto anterior mostra que a vantagem em termos de mísseis poderia mudar significativamente em favor dos Estados Unidos. Num conflito potencial, a Marinha dos Estados Unidos pode estar preparada para lançar ataques devastadores contra bases navais e outros alvos dentro da China, e tem a capacidade de disparar até mais de 1.000 mísseis de cruzeiro contra o país em um curto espaço de tempo. O Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos estima que a Marinha dos Estados Unidos possui 9.000 tubos de lançamento vertical para mísseis de cruzeiro de longo alcance, enquanto a China conta com apenas 1.000. Essa disparidade revela como o cenário da guerra pode se desenhar a favor dos americanos na era dos mísseis. Além disso, a Marinha dos Estados Unidos opera forças espaciais superiores. Os recursos cibernéticos americanos contam com mais de 19.000 pessoas ativas e em reserva, baseadas principalmente na 10ª Frota dos Estados Unidos. Atualmente, o país possui 26 comandos ativos, 40 unidades de força-tarefa cibernética e 29 comandos de reserva global, prontos para ações contra a China em caso de guerra. Tais missões visariam incapacitar, desabilitar ou destruir a eficácia de comando e controle da Marinha Chinesa. Um exemplo disso ocorreu antes da invasão da Rússia em 2022, quando a Marinha dos Estados Unidos, em conjunto com forças ucranianas, frustrou ataques cibernéticos russos, e isso poderia acontecer novamente em relação à China. Em contrapartida, o país asiático não parece ter um comando cibernético naval dedicado, suas forças relevantes são limitadas, e sua presença global é menos significativa. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos concluiu que a China está pelo menos uma década atrás dos Estados Unidos em poder cibernético, evidenciando a superioridade industrial e tecnológica americana, além da longa tradição de integrar operações cibernéticas no planejamento militar. Ao enfrentar a China, os Estados Unidos poderão contar com o apoio ativo de aliados essenciais, como o Reino Unido, Canadá e Austrália, que podem realizar ataques cibernéticos remotos. Assim, o Pacto AUKUS fortalece essa aliança cibernética, já que, combinados, os aliados apresentam capacidades cibernéticas que superam em muito as da China. E então, como ficará a rivalidade naval entre Estados Unidos e China a longo prazo? O que isso significa para o equilíbrio de poder na região do Pacífico? As forças navais dos Estados Unidos, ao longo da próxima década, devem manter a superioridade, especialmente em recursos de submarinos. As tecnologias empregadas nas frotas de combate precisam ser consideradas. A Marinha dos Estados Unidos se destaca em muitos aspectos, mas a China está determinada a mudar esse cenário com novos desenvolvimentos. A expectativa é que a Marinha de Libertação do Povo da China domine capacidades subaquáticas com embarcações inovadoras. O que acontecerá quando a China der um passo à frente nesse domínio? No campo de batalha e nos mares, os destinos de milhões podem estar em jogo. Fique ligado para descobrir os próximos capítulos desse dramático embate. Com os recentes conflitos no Pacífico, o cenário se transforma em um campo de batalha potencial. A tentativa da China de invadir Taiwan e suas ações agressivas contra embarcações em águas filipinas levantam preocupações globais. O que por muito tempo foi uma região de paz agora se vê repleta de tensões, resultando em exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e de seus aliados, como Japão e Austrália. Mas o que está por trás dessa escalada? Nos últimos 25 anos, o exército da China se tornou uma força militar respeitável. A transformação aconteceu quando o exército popular, que era bem limitado, adquiriu uma presença naval considerável, especialmente com a liderança de Xi Jinping, que busca estabelecer um poderio naval dissuasor.
Entretanto, mesmo com essa rápida evolução, a Marinha dos Estados Unidos ainda é um gigante inigualável na região, com tecnologia e recursos superiores. Porém, a rivalidade entre as marinhas não é apenas uma questão de números. A qualidade das embarcações e as capacidades de ataque são fundamentais. A Marinha da China pode ter a maior frota em números, mas a América possui um arsenal de navios de guerra de primeira linha, que podem contar com mísseis de longo alcance, prontos para transformar qualquer confronto em um pesadelo para os adversários. Imagine isso, os Estados Unidos armados com mais de 9.000 tubos de lançamento para mísseis de cruzeiro, prontos para atacar com precisão. Enquanto isso, a China, mesmo com um crescimento impressionante, ainda enfrenta desafios significativos. Os Estados Unidos se preparam para um possível conflito, podendo disparar uma quantidade impressionante de mísseis em uma resposta rápida e devastadora. E não para por aí. A superioridade dos Estados Unidos em termos de capacidade cibernética é um fator decisivo. A falta de aliados fortes da China nesse campo pode ser seu ponto fraco. Como o governo dos Estados Unidos poderia usar seus recursos para debilitar a infraestrutura cibernética chinesa durante um potencial conflito? A sombra do conflito naval é imensa, mas a batalha pela supremacia digital pode ser igualmente impactante. Mas e quanto ao futuro? Relatórios indicam que a vantagem naval dos Estados Unidos deve permanecer por mais uma década, mas a China não está parada. Com novos cruzadores e porta-aviões em construção, ela busca reverter esse cenário. A classe 055, com sua impressionante capacidade de ataque, pode mudar o equilíbrio de poder. Assim, a rivalidade naval não se limita a uma corrida por números. Cada movimento é uma dança estratégica, cheio de riscos e recompensas. O que acontecerá quando essas duas potências se encontrarem no meio do Pacífico? A batalha por Taiwan ou um erro de cálculo pode acender a chama do conflito. As águas do Pacífico agora fervem com possibilidades, e as marinhas de USA e China estarão em um impasse à beira de um abismo. A batalha que muitos temem pode estar a apenas um momento de se tornar realidade. Qual lado terá a vantagem final nas tempestades do Pacífico? O futuro é incerto, mas a tensão é palpável. A situação no Pacífico está cada vez mais tensa. A balança do poder naval ainda favorece os Estados Unidos, principalmente em termos de capacidade submarina. Espera-se que essa superioridade americana persista por pelo menos uma década. Contudo, a China não está inativa. Seu exército está se esforçando para reverter essa dinâmica, usando, por exemplo, cruzadores tipo 055, que possuem capacidades impressionantes. Esses navios são armados com 112 tubos de lançamento vertical, prontos para disparar mísseis de ataque com alcance de até 300 quilômetros, tornando-os ameaças significativas nos mares. Enquanto isso, a Marinha Americana continua a dominar. Possui 11 porta-aviões nucleares que transportam em média 80 caças cada. O USS Gerald Ford, por exemplo, é uma verdadeira cidade flutuante, com mais de 330 metros de comprimento e capacidade para operar por 25 anos sem reabastecimento. Com avançados sistemas de laser e baterias de mísseis, esse gigante do mar é um pesadelo para as forças navais chinesas. A China, por sua vez, está em uma trajetória ascendente, com planos de ter pelo menos 6 grupos de ataque de porta-aviões até 2035. A introdução do porta-aviões Fujian, equipado com catapultas eletromagnéticas, mostra a urgência de Pequim em modernizar sua frota. Em 2023, operações noturnas e exercícios de combate no Mar do Sul da China tornaram-se comuns, rivalizando em eficiência com os grupos navais dos Estados Unidos. E se em um desfecho inesperado esses adversários se encontrassem em uma batalha? Os Estados Unidos ainda mantêm uma força significativa e preparada. Contudo, até onde a persistentemente crescente marinha da China poderá desafiar essa supremacia? Que fatores inesperados poderiam mudar o curso dessa rivalidade? O futuro do Pacífico é incerto, e as águas estão prestes a se agitar com eventos que prometem sacudir a segurança global. Aguarde, pois a próxima fase dessa disputa pode surpreender a todos nós. A relação entre as forças navais dos Estados Unidos e da China tem se tornado cada vez mais tensa. Recentemente, a região do Pacífico se transformou em um verdadeiro campo de batalha. O exército chinês, em uma audaciosa movimentação, iniciou a invasão da ilha de Taiwan e atacou navios de abastecimento nas Filipinas. Com isso, o grupo naval americano precisou se adaptar para enfrentar as ameaças à sua segurança. As operações de combate entre os dois gigantes da marinha têm gerado preocupação sobre quem realmente dominaria esses mares. Porque a China está se tornando mais agressiva. Ao longo de 25 anos, o Exército de Libertação Popular da China passou de uma força militar obsoleta para uma potência naval respeitável.
O líder chinês, Xi Jinping, reforçou essa transformação, buscando estabelecer uma marinha dissuasora que pudesse competir com os Estados Unidos. Apesar de a marinha americana ainda ter superioridade reconhecida, a crescente força naval chinesa não pode ser subestimada. Como será o futuro dessa rivalidade? Recentemente, o Mar Vermelho da dinâmica militar tem sido defendido pelas quantidades impressionantes de navios, mas essa contagem não conta toda a história. Por exemplo, embora a China possua o maior número de embarcações, os Estados Unidos ainda lideram em termos de navios de guerra maiores e mais armados. Os barcos menores chineses são adequados para operações costeiras, principalmente na estratégia em torno de Taiwan. Assim, no caso de um conflito, esses barcos poderiam bombardear a costa taiwanesa com maior facilidade. Contudo, a força dos Estados Unidos vai além do número de embarcações. A capacidade de lançar mísseis com alcance superior a 1.000 quilômetros se mostra a grande vantagem da Marinha Americana e a China precisa lidar com essa realidade alarmante. Um estudo sugeriu que em um possível confronto, os Estados Unidos poderiam disparar mais de 5.000 mísseis antinavio nas primeiras semanas, levando à destruição significativa da frota chinesa. No entanto, esta simulação não considerou possíveis ataques a bases navais na China, que poderiam inverter a balança a favor dos Estados Unidos. A superioridade aérea, a cibersegurança e o apoio de aliados estratégicos como o Reino Unido, Canadá e Austrália desempenham papéis cruciais nessa tensão. Enquanto os Estados Unidos possuem 9.000 tubos de lançamento para mísseis de longo alcance, a China tem apenas 1.000. E no que diz respeito à tecnologia cibernética, os especialistas afirmam que a China ainda está anos atrás dos Estados Unidos. Essa desvantagem se torna uma preocupação crescente para a liderança chinesa. Apesar dos investimentos significativos da China em construir uma marinha de classe mundial, como o impressionante porta-aviões Fujian, com inovações como catapultas eletromagnéticas, os Estados Unidos ainda mantêm uma frota de porta-aviões inigualável. O USS Gerald Ford, por exemplo, é um verdadeiro monstro naval que pode operar de forma autônoma por longos períodos sem reabastecimento. Com uma capacidade para 5.000 tripulantes e armamentos de ponta. Essa máquina de guerra é um pesadelo para a marinha chinesa e reafirma a posição dominante dos Estados Unidos na região. Dessa forma, no instante em que os dois países se encontram no Pacífico, a dúvida persiste. Quem realmente levará vantagem em um possível confronto? Uma guerra entre essas potências poderia mudar o curso dos mares para sempre. A batalha pelo domínio naval realmente começou. E você, qual é a sua opinião? Conseguirá a China alcançar a superioridade ou a força americana se manterá firme? A tensão nas águas do Pacífico está crescendo. A crescente ambição militar da China se traduz em ações ousadas em direção a Taiwan e a manobras que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e seus aliados. O exército chinês tem utilizado suas forças navais e aéreas com um propósito bem definido, destacando-se como uma força a ser respeitada. Essa escalada provoca questões intrigantes e alarmantes. Como se desenrolaria um conflito direto entre essas potências? E mais importante, quem levaria a melhor? Nos últimos 25 anos, o Exército de Libertação Popular da China se transformou de uma força militar costal em uma das maiores e mais temidas potências navais da Ásia. A liderança de Xi Jinping tem enfatizado a necessidade de fortalecer essa marinha para desencorajar adversários. No entanto, essa nova força ainda se depara com a realidade das forças americanas, que continuam a ser as mais poderosas do mundo. Neste cenário, a contagem das embarcações de guerra torna-se um fator fundamental. A China pode ter uma frota numerosa, mas os Estados Unidos possuem navios de guerra de alta tecnologia e capacidade devastadora. O equilíbrio de poder, embora pareça inclinado a favor da China em números, revela uma realidade muito mais complexa. Os Estados Unidos, com suas forças aliadas, têm a capacidade de projetar um poder de fogo incomparável. Imaginemos, por um momento, o USS Gerald Ford. Este não é um simples porta-aviões, é uma verdadeira cidade flutuante. Com seus impressionantes 334 metros de comprimento, ele abriga cerca de 75 caças e está equipada com tecnologias que permitem ataques em múltiplas direções. A presença desse gigante em águas do Pacífico é um pesadelo para os planos da China. E se, do outro lado, os navios da marinha chinesa, como o mais recente porta-aviões Fujian, que se prepara para ser uma força revolucionária em sua frota, se levantarem? Com seu moderno sistema de catapultas eletromagnéticas, eles podem mudar as regras do jogo. A corrida armamentista no setor naval faz com que cada movimento seja crucial. O que isso significa para o futuro da segurança e estabilidade global? Estamos à beira de uma nova era de batalhas navais?
Conforme a China procura modernizar sua marinha, ela pode muito bem alcançar o marco de 6 grupos de ataque naval completamente operacionais até 2035. Isso com certeza teria um impacto profundo sobre a dinâmica do poder no Pacífico. A pergunta é, até onde os Estados Unidos estão dispostos a ir para manter sua supremacia nesta região estratégica? O desenrolar desse embate naval é aguardado com ansiedade. Mas quem realmente sairá vencedor neste jogo de xadrez marítimo? A resposta pode estar nas manobras que ainda estão por vir, com os Estados Unidos ainda na dianteira tecnológica, como o resultado final será apurado nas tempestades das águas do Pacífico.